Salmo 113. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que pela segunda vez nesse dia temos o privilégio de ouvir. Mais uma vez, vimos aqui, não com a intenção de ouvir doutrinas, de ouvir autoajudas, ou de ouvir, meu Deus, opiniões humanas, mas queremos ouvir a tua palavra, a palavra verdadeira, a palavra que nos guia, a palavra, Deus, que nos fortalece, que nos dá tudo o que precisamos para enfrentar os dias maus. Ó, meu Deus, que essa seja a palavra dita nessa noite e que haja corações abertos, ouvidos disponíveis. Por isso, Deus, te peço que o Senhor jogue por terra toda a distração, todo o cansaço, meu Deus, que nós possamos ouvir a tua voz. E para isso me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, com graça, poder e a unção do Espírito Santo. Assim nós oramos agradecendo ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, nós olhamos várias vezes para esse belíssimo livro, o livro dos Salmos. Os Salmos, você já deve ter ouvido, que são louvores a Deus. Davi escreveu uma boa parte desse livro, não é? Davi talvez tenha sido o homem que institucionalizou, sistematizou o louvor a Deus, expressando, né, pela música. Várias vezes aqui você vê salmos de Davi para, né, saltério, para fulano de tal, com cordas, com símbolos, enfim. Davi sempre preocupado ou, né, com o dom de escrever, expressar o seu louvor a Deus e manifestá-lo através de músicas. O título em hebraico desse livro é Louvores. Nós nem atentamos para isso, não é? Mas nós ouvimos falar de salmos, mas no hebraico o título é Louvores, Terrilim. Então, quando nós olhamos para esse e outros salmos, muitas vezes não entendemos o seu destino, o objetivo, a circunstância em que foram escritos. Esse daqui, em particular, ele é conhecido desse até o Salmo 118 como os Salmos Halel, porque ele começa e termina com a palavra aleluia. Já falamos isso, inclusive, na aula de escola bíblica, que aleluia significa Deus seja louvado, não é? E esses salmos do 113 até o 118, eles são usados nas festas judaicas. Do 115 ao 118, o 113 e o 114, eles costumavam entoar antes da ceia da Páscoa. E do 115 ao 118, eles entoavam após a cerimônia, né? A ceia da Páscoa. E aí, quando você olha para os evangelhos em que fala lá a ceia, né? A última ceia, lá em Mateus 26, verso 30, e Marcos 14, 26, vocês vão ver depois que está escrito assim: e tendo entoado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse hino, provavelmente, é quase certo
que tenha sido um dos 115 ao 118. Porque o 113 e 114 eles entoaram antes da ceia. E depois da ceia, ao irem para o Monte das Oliveiras, certamente do 115 ao 118. Então, estamos diante dos últimos louvores de Jesus, dos últimos hinos entoados por Jesus antes da sua crucificação, do seu sacrifício. E esse salmo, como nós vimos, ele começa e termina com a palavra aleluia. Deus seja louvado. Sem dúvida, irmãos, é um salmo de louvor a Deus. Você lendo, observando aqui, é exatamente algo que exalta o nome do Senhor. O louvor, irmãos, é a expressão nossa daquilo que Deus é. Não é um louvor, não é uma expressão daquilo que eu desejo que Deus faça comigo, mas é um reconhecimento do que Deus é. Então, no louvor, nós entoamos a Deus, engrandecendo a Ele. Então, aqui é exatamente isso que acontece. São palavras que exaltam a Deus. Um salmo de louvor a Deus. E a gente precisa olhar para a Bíblia e entender, ver aqui nesse salmo, olhar aqui alguns pontos, principalmente dele, e ver e entender o que ele nos ensina sobre como devemos louvar a Deus. É uma visão estrita que as pessoas têm, que os irmãos têm, dos louvores a Deus, do que é louvar a Deus. Então eu creio que é bom que a gente entenda através desse salmo o que de fato é louvar a Deus. Não é apenas, já adianto, não é apenas um cântico, não é apenas um momento em que ouvimos uma música. Isso não se restringe a isso louvar a Deus. Mais uma vez, Davi sistematizou o louvor a Deus numa música. Aliás, Moisés, começou lá com Moisés, quando ele entoou o cântico, na vitória lá. Ele já também tinha feito isso, mas Davi, como eu disse, sistematizou, ele institucionalizou o louvor a Deus através de músicas. Mas não é só isso. Então vamos olhar aqui para o Salmo 113 e aprender um pouco a respeito do louvor a Deus. Primeiro, do verso 1 ao verso 3 que nós lemos, diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe aqui, logo no início, o que é dito a respeito do louvor? Louvai quem? Servos do Senhor. É uma exortação, esse salmo é uma exortação aos servos, para mim e para você. Exortando para que a gente louve a Deus. Louve você que é servo, você que é povo de Deus, você que foi resgatado, por Jesus. Esse salmo aqui no contexto do povo judeu, mas nós somos povo de Deus também. Então isso também serve para nós. Louve, servo do Senhor. É verdadeiro aquele que procede dos seus servos, dos justos, dos que foram justificados por Deus. Então, o louvor não é aqui dito como louve qualquer um. Não é, irmãos. O louvor verdadeiro, aquele que agrada a Deus e que o engrandece, por reconhecer quem Deus é e os seus feitos, parte dos seus servos. Então, louvar é um privilégio de quem é servo. Você é servo, então você tem um privilégio de louvar. Eu vejo que muitos não estão nem aí para a hora do louvor, chegam no final do louvor, chegam no meio do louvor, ou na hora do louvor estão fazendo outra coisa qualquer, trocando figurinha. Agora pega mal, porque tem figurinha da Copa do Mundo, pode ter um duplo sentido. Mas fica trocando figurinha na hora do louvor, fica batendo um papo, botando as coisas em dia.
mas é um privilégio seu, uma oportunidade sua. Você pode, da sua boca, proceder o louvor verdadeiro a Deus. E o que fica melhor, não é? O que é o mais correto? Que o louvor seja dado a Deus pelos seus servos, pelos seus filhos, por quem ele morreu, de quem ele cuida, ou por qualquer outro, por qualquer um, não é? Um ímpio. O louvor verdadeiro, aquele que Deus se agrada e recebe, é o que procede da boca dos justos, dos seus filhos. Então é algo também, olhando para esses 3 versículos, que deve ser dado todos os dias da nossa existência. Aqui ele diz: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o louvor é algo que tem que ser feito durante todo o tempo, mesmo quando as coisas não vão bem. E hoje, pela manhã, inclusive, estávamos falando sobre isso na escola bíblica, né? Quando pronunciamos o nome de Deus, Deus proverá. Quando a gente fala isso, ou quando dizemos a respeito dos nomes de Deus, mas quando as coisas estão bem, quando estamos ali sentados, ou quando você está aqui agora me ouvindo, mas está bem, está alimentado, vestido, empregado, tudo tranquilo, é muito fácil, não é? Um momento de louvor, é muito fácil dizer: Jeová Jirê, né? O Senhor é a minha justiça, o Senhor é paz. Mas quando nós estamos passando justamente por coisas que vão ao confronto disso, estamos passando pela necessidade, ou estamos num momento de tribulação, ou quando estamos sendo injustiçados, aí é que é o difícil. Mas aqui ele diz que é para louvar e bendizer o nome do Senhor todos os dias, durante todo o tempo. Então, como nós vemos lá em Abacuque, não é? No capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na oliveira, ainda que não haja fruto na vide, e que não haja, não é, animal no aprisco, todavia eu me exultarei no Senhor. Todavia eu vou louvar o Senhor. Isso é que é o difícil, o desafio é louvá-lo e exaltar-se, de exaltar o nome dele, né? Se exultar quando não tem fruto na oliveira, quando não tem fruto na vide, quando não há nada na despensa, quando você está passando pela dificuldade. Mas o louvor verdadeiro, é por isso que ele tem que proceder da boca dos servos. O servo é aquele que no momento da dificuldade louva, porque o ímpio, quando está no momento da dificuldade, pragueja, reclama, xinga, murmura. Deus sabe muito bem quando ouve um louvor de um ímpio que diz: você só está me louvando porque está com a barriga cheia. Mas quando vier o momento da dificuldade, você vai se afastar de mim e você não vai querer nem saber de mim. Então, isso é algo que precisamos aprender do louvor. Nós fomos restaurados, diz a Bíblia, para o louvor da glória dele. Você foi restaurado, você foi tornado servo, tornado filho, para que você possa louvar para a glória de Deus. Veja o que Paulo diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 6, e depois também no verso 12. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então você foi adotado, você foi tornado filho, Deus resgatou você. E no 12 ele diz: a fim de
com a finalidade de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então você foi resgatado, restaurado para louvor da glória dele. Então você é quem tem que louvar. Da sua boca é que procede o verdadeiro louvor a Deus. Então, Deus é louvado também. Aí aqui a gente já começa a ver que louvor não é apenas uma música. Nós vemos que Deus é louvado a cada vida que se rende. Amém? Quando temos uma palavra evangelística, né? Hoje pela manhã, o pastor Paulo fez um apelo, ninguém se rendeu a Cristo. Mas quando temos aqui um irmão, uma pessoa que se levanta e se rende, pelo que lemos aqui em Efésios, nós fomos transformados, salvos para o louvor da sua glória. Então, quando um ímpio se rende, Deus está sendo louvado. Ainda que não haja ninguém entoando música, não tenha ninguém tocando nada, mas naquele momento Deus é louvado. Então é louvor, irmãos. Aprenda isso, o louvor não é um momento antes do culto, não é meia hora em que Deus é louvado, não. Deus é louvado, como vemos aqui, agora e para sempre, desde que o sol nasceu até ele nascer de novo, durante todo o dia, Deus é louvado. Ele tem que ser louvado em todos os momentos. O segundo ponto que eu vejo nesse salmo é que o louvor, é dirigido a um Deus incomparável. É um Deus que não há outro igual. Veja o verso 4 ao 6. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Nós lemos aqui o Salmo 87, não foi? Em que Davi, 86, perdão, Davi diz, inclina, Senhor, os teus ouvidos. Aqui nós vemos que Deus se inclina para ver. Ele se inclina para ouvir e se inclina para ver. É um Deus incomparável, irmãos. Um Deus que está acima de nações, de governos ou de qualquer outra coisa. Deus está acima de tudo. Por isso, o que nos une, ou o que deveria nos unir, é Ele, é Deus. E não o que nos divide, que está abaixo dele. Não o que nós discordamos hoje, que tudo hoje é motivo para divisão, tudo hoje é motivo para discordância, para briga, para afastamento, porque nós achamos que Deus está abaixo dessas coisas. Então, os nossos pensamentos, nossas posições estão nos dividindo, enquanto nunca deveríamos nos dividir, porque Deus está acima de tudo. É o que diz aqui, excelso é o Senhor. Excelso, irmãos, é aquele que é exaltado, colocado sobre, não é? Quando nós também falamos de excelente, excelência, é quando dizemos que alguém está sobre, está, não é, num nível acima, em outro patamar. Não é? Quando dizemos que Deus está acima de tudo. E ele mesmo confirma aqui no Salmo, né, quando ele diz, no verso 5, quem há semelhante cujo trono está nas alturas, porque ele é excelso, ele está acima. Na Revista e Corrigida, se não me engano, está exaltado, né? Exaltado seja o Senhor. Ou seja, Deus, o Senhor está acima de tudo, acima de nações, acima de governos, acima de, seja lá o que for, de opiniões, o Senhor está acima de tudo. Então o Senhor é um Deus incomparável. Todo o resto está abaixo dele. Todo o resto, irmãos, está aí na mesma situação, mas nosso Deus está acima de todas as coisas. Então, se somos servos dele, nada deveria nos separar. Nada deveria, não é, causar divisão entre nós. Isso é a artimanha do inimigo
procurando corroer o corpo do Senhor. Aquele que deve ser representado em todos os lugares. Deus não é um Deus, não é? Que a gente só o represente aqui. Você crê que quando você está em algum lugar fora da igreja e com a sua conduta, com o seu procedimento, né, com o seu testemunho, Deus é exaltado, Deus é louvado? Porque você pode envergonhá-lo. Aliás, hoje é muito mais fácil envergonhar a Deus do que louvá-lo. Porque Deus, o louvor a Ele, também o fazemos fora daqui. Quando nós, com o nosso comprometimento, o nosso respeito, a nossa obediência, né, a nossa educação, tudo, quando nós assim agimos, Deus está sendo louvado. Porque as pessoas veem, aquele ali é um servo de Deus, e nele há diferença. Então, alguém que serve a Deus verdadeiramente deveria ser aquele que louva com o seu procedimento, que dá um testemunho e que Deus de fato é louvado. Então, queridos, louve a Deus em todos os lugares. Não estou dizendo que você deve amanhã, né, assim que entrar no trem, começar a gritar lá, né, começar a cantar alto, desafinado, um louvor aí. Não é isso que eu estou falando. Isso não é louvar a Deus. É louvar a Deus quando você não expõe nenhum louvor. Quando você não canta nada, mas com a sua vida, com o seu comportamento, Deus é louvado. Deus é glorificado. Então entenda isso. Deus é louvado com o seu procedimento, com o seu testemunho. Deus, ele é aquele que também não tem limites geográficos, como os deuses que nós conhecemos, né? No Antigo Testamento, ou no Novo Testamento mesmo. Tanto os que viviam ali ao redor do povo de Israel, como também no Novo Testamento, quando vemos lá na cultura grega, Paulo lá entre os gregos, né, no Areópago, os gregos adoravam deuses cujo território era limitado. Então você vê, estou aqui com a cola de deuses gregos, por exemplo, Ares, deus da guerra, ele estava limitado, né? Era um deus que operava ou opera apenas na guerra. Eros, o deus do amor, limitado, ação limitada geograficamente. Poseidon, deus do mar, estava limitado ali. Opa, você entrou no meu território, caiu na água, é meu. Está na terra, aí agora já não posso, aí já é de outro. Já não é mais meu território, não é mais minha jurisdição. Deus é Deus em todos os lugares. Davi diz que se ele estiver no mais alto dos montes ou no mais profundo abismo, ele está lá. Então não há limitação geográfica para Deus. Não é como os deuses da cultura grega, né? Dizem que até tem demônio territorial, né? Antigamente tinha essa história, não, São Cristóvão tem um demônio, Tijuca já é outro, não pode entrar no território do outro. Baal é o deus lá da agricultura, né? Vamos gritar, vamos fazer barulho para ver se ele acorda e se a cultura, se a nossa plantação vai ser boa. Não, Deus, o nosso Deus é um Deus tanto da agricultura, como da construção, como de qualquer outra atividade humana. Deus é Deus que não tem limites geográficos. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso, Ele é alguém que se inclina para olhar. Ele é alguém que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então veja, Deus está cuidando de você. Deus, aquele a quem você deve louvar, está se inclinando e olhando para você, olhando para mim, olhando por mim, ouvindo as nossas orações. Então Ele é um Deus incomparável, um Deus excelso, um Deus excelente, tremendo acima de tudo, mas que ainda assim se inclina para ver uma pessoa tão insignificante como eu e como você. Alguém que se preocupa com você. Esse é ou não é um Deus que precisa ser louvado?
que deve ser louvado, irmãos. É isso o que também significa o louvor. E aí, nós vamos avançar para o ponto 3 e ver, então, como Deus é louvado. Como eu disse até agora, né, Deus pode ser louvado também a cada vida que se rende. Deus pode ser louvado no procedimento, né, no nosso comportamento, no nosso testemunho. Mas a gente entende, então, que há outras formas além da música. Como eu disse, irmãos, não estamos limitados a isso e muitos compreendem mal. Eu acredito, nós vamos ver aqui em seguida no Salmo 148, eu sempre criei nisso. Até mesmo um pássaro, quando canta, um bem-te-vi, um trinca-ferro, seja lá o outro passarinho que você tem ou não, quando ele canta de uma maneira bela, Deus está sendo louvado. Porque algo na criação está fazendo aquilo que foi feito para fazer. Então, quando ele está cantando, Deus é louvado. Você que gosta, né, de pegar e ir para um determinado lugar para ver o pôr do sol, e tem gente, né, que bate palma pela beleza do pôr do sol, Deus está sendo louvado. Daqui a algumas horas o sol vai raiar, Deus está sendo louvado. Quando a chuva cai e quando qualquer outra coisa da natureza acontece, é um louvor a Deus. A natureza, a criação louva a Deus. Então, queridos, não é apenas a música. Você acredita que até pensamento é louvor a Deus? Você sabia disso? Veja lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. O que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabia que o seu pensamento pode conter louvor? Até pensamento, irmão. Louvor pode ser até pensamento. Então, vamos parar com isso de louvor é apenas a música da meia hora do culto. Não, louvor é muito mais que isso, queridos. Há outras formas de louvor. Então vamos ler o Salmo 148, que eu mencionei agora. Salmo 148. Veja só o que ele diz. Aleluia, começa e termina também, né, com Deus seja louvado. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Veja, não é só você que louva. Quem louva também são os anjos, as legiões celestes, o sol, a lua, como eu disse, lua cheia, lua está linda, ela está louvando a Deus. O sol está lindo se pondo, ele está louvando a Deus. Deus está sendo glorificado. Louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Viu aqui? Até monstro marinho, até, não é, tubarão branco, que não é nenhum monstro, mas todos os peixes, os abismos, fogo, neve, vapor, vento, árvores frutíferas. Você tem lá no seu quintal um pé de, sei lá, acerola?
tem uma mangueira, se tiver, traz para mim. Se você tem, quando você olhar para ela agora, você fala assim, minha linda, você está louvando ao Senhor. Quando você arrancar os frutos dela, você tem que entender que ela está louvando a Deus. Quando algo na criação faz aquilo que foi feita para fazer e faz bem, é louvor a Deus. O que você foi feito para fazer e fazer bem, meu querido? Falcatrua, pilantragem, maledicência, grosseria. É isso que você foi criado para fazer e fazer bem? Talvez você tenha um dom natural. Talvez você seja, um pintor maravilhoso. Talvez você seja um músico. Quando eu vejo alguém aqui tocando muito bem, é Deus sendo louvado, porque ele recebeu um dom e está fazendo bem aquilo que Deus deu a ele. Então, quando algum artista, pinta uma obra linda, faz uma escultura linda, alguém se sobressai no esporte de maneira tremenda, mesmo que ele não saiba, Deus está sendo louvado. Diz a Bíblia que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, se você receber um dom maravilhoso, faça-o e faça-o bem feito, porque aquilo é louvor a Deus. Mesmo que você não perceba, o Senhor tem que ser exaltado. E no Salmo 150, diz também a respeito de louvor, também começando e encerrando com aleluia. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Agora, vocês, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Meu querido, todo ser que respira. Que coisa tremenda. Eu não posso restringir o louvor a apenas um momento ou a um grupinho, não é? Que está ali naquele momento, naquela meia hora, 1, 2, 3 vezes por semana. Meu louvor a Deus não é isso. Ele excede muito mais. Então, se Deus é louvado pela criação, se, como eu disse, uma árvore frutífera louva a Deus, você que é cristão, você que foi resgatado, tem o dever de louvá-lo. Amém. Você é cristão? Você tem o fazer igual as crianças, você tem o dever. É seu dever louvá-lo. Não somente aqui. Só aqui, pastor? Não. Você tem que louvar ele amanhã, quando você for para o seu trabalho, no ônibus, no seu dia a dia, no mercado, em qualquer lugar. Você tem dever de louvá-lo, porque você foi criado para isso. Você, com a sua vida restaurada, você é louvor de Deus. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 19, do verso 5 ao 9. Apocalipse 19, do 5 ao 9, diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se os nossos frutos de justiça são os nossos atos praticados, como nós vimos aqui, o nosso louvor, o nosso testemunho, é o que dá louvor a Deus. Então entenda isso. Louvor é também o seu testemunho.
louvor é o seu procedimento, louvor é o seu comportamento. Não é? Você é importante no louvor a Deus, não apenas entoando um cântico, mas fazendo isso com a sua própria vida. O ponto 4 que eu quero ver, né, já indo para o final, se os nossos atos de justiça louvam a Deus, como eu disse, como estamos louvando? Se eu preciso louvar a Deus durante todo o tempo, desde o nascer do sol até o ocaso, o que eu faço? Como eu estou louvando? Será que eu estou louvando todo o tempo? Porque ele não é louvado quando na igreja somos de um jeito e em casa somos de outro. Isso não é louvor a Deus. Ou melhor, ele não recebe, porque ele sabe que o que você faz aqui é encenação, é uma hipocrisia, porque ele sabe que não é você verdadeiramente louvando a ele. Quando nós não respeitamos as leis dos homens, desde que elas não ofendam a Deus, quando nós desrespeitamos as leis, quando não pagamos impostos, quando subornamos alguém, nós não estamos louvando a Deus. Então, queridos, pense sobre isso. Quando nós pensamos o que não devemos, Filipenses 4:8, nós vimos, que Paulo diz que o que deve ocupar o nosso pensamento. Não é isso? Vimos aqui, Filipenses 4:8. Então, se há alguma fama, se algum louvor existe, é o que deve ocupar o nosso pensamento. Aí eu te pergunto, é sempre assim, irmãos? Não. Várias vezes no dia a gente pensa besteira. Você pensa? Ou só eu que penso besteira? Eu penso besteira. Você pensa também? É diferente de mim? Todos nós pensamos besteira, irmãos. Quantas vezes a gente não quer esganar alguém quando faz alguma coisa contra nós? Quantas vezes a gente olha, uma notícia e esse miserável devia estar alimentando, larvas embaixo da terra? Quantas vezes a gente não pensa besteira? Então, quando nós pensamos o que não devemos, isso não é louvor a Deus. Quando nós fazemos algo e pensamos o quão bons somos naquilo, nós estamos louvando a Deus? É como o passarinho que canta, e canta muito bem, vai para o torneio de passarinho e ganha o troféu. Você acha que o passarinho dentro dele pensa assim, eu sou bom, ninguém ganha de mim? Você acha que o passarinho pensa isso? Ele não está nem aí. Ele não se envaidece, ele não se engrandece. Mas muitos que recebem um dom de Deus maravilhoso pensam assim, como eu sou bom naquilo. Aí você não louva a Deus, porque você está sendo soberbo. É você que está se exaltando. É você que está se considerando excelso, excelente. E aí a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então isso não é louvor a Deus. Quando você faz e faz bem aquilo que Deus te criou para fazer, mas você não pensa o quão bom você é, como não tem ninguém melhor do que você, se você faz isso, Deus não é louvado. Mas quando ocorre e você apenas reconhece que Deus é quem é o causador disso tudo, que Ele quem criou as boas obras para que nós andássemos nelas, aí sim Deus é louvado. Então, a nossa percepção do que é louvar a Deus precisa mudar radicalmente, irmãos. Nós precisamos entender o que é louvar a Deus. E eu espero também que o seu comportamento mude, inclusive no momento de louvor. Que mude, inclusive, quando você estiver aqui entoando um cântico. Aliás, abrindo um parênteses, se o louvor é para engrandecer a Deus, há louvores hoje que nós é que estamos no centro. Já ouviu? Em vez de louvarmos reconhecendo os seus grandes feitos, a gente louva pedindo a Ele alguma coisa. Os louvores agora são para nós. Há muitos louvores por aí voltando-se para o homem. Queridos, isso não vejo assim como um louvor a Deus. Mas o louvor a Deus é aquele que declara quão grande Ele é, quão grande és tu. Não é? Os louvores que de fato são dirigidos a Deus
colocando ele na posição que ele realmente deve estar. Esses sim são louvores. Então precisamos mudar. O último ponto, diz aqui o salmista, lá no Salmo 113, nos versículos 7 ao 9, diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Alguns creem que esse salmo, faz um link com Ana e Samuel, fazendo uma menção a ela. Mas, quando nós olhamos aqui, vemos que o salmista diz que os louvores não seriam possíveis se ele não tivesse nos restaurado. Se Deus não tivesse salvo você, ou salvado, ponteiro a gente pode usar o salvado, o particípio abundante. Se Deus não tivesse salvado você, tudo bem, mas Deus te salvou. Deus resgatou você. Então não louvaríamos se estivéssemos mortos ainda. Nós vimos aqui, todo ser que respira, louve ao Senhor. Veja o Salmo 115, o verso 17 e 18. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Morto, então, não louva ao Senhor. Nós fomos vivificados. Estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou. Estamos agora vivos para Deus e mortos para o mundo. Então nós é que podemos louvar, porque quando olhamos aqui, nos enquadramos no verso 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Esse era você e eu. Deus nos ergueu e nos colocou na posição de louvá-lo. O que é melhor, meu filho? Estar morto sem poder louvá-lo ou estar vivo podendo louvá-lo? É melhor estar vivo, irmãos. Então haja como um vivo, haja como alguém restaurado, haja como um servo que louva a Deus, que reconhece os seus feitos. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar que fomos restaurados para o louvor dele. O Ministério do Louvor pode vir. Nós precisamos nos lembrar disso. A gente não pode viver na visão restrita de que o louvor é para mim, que o louvor é para nos fazer sentir bem. Não, o louvor é para Deus. Se você deseja louvar a Deus, faça assim. Porque se você não entendeu nada do que é louvor, então, queridos, algo precisa mudar na sua mente. O seu entendimento precisa mudar. Que louvar a Deus não é só cantar uma música aqui ou em casa. Louvar a Deus é algo a ser feito em todo momento, todo dia. Ainda hoje, na sua casa, você pode louvar. Você pode ainda hoje louvar a Deus. E nada pode tirar o lugar de Deus no seu louvor. Que o seu louvor seja dirigido a Ele. Que você, de fato, reconheça os seus feitos, que você o engrandeça, coloque Deus onde Ele realmente merece estar. No centro da sua vida e acima de todas as coisas. Amém? Vamos louvar, irmãos. Vamos orar e depois louvar, Vamos clamar ao Senhor pelo entendimento nessa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos. Obrigado, meu Deus, porque nós precisamos mudar a nossa percepção do que é louvar. Meu Deus, não precisamos mais ficar restritos a um momento, muitas vezes até dependentes de recursos, dependentes de instrumentos, dependentes de caixas de som, de equipamentos. Nada disso, meu Deus, porque o louvor é muito mais do que isso. São apenas ferramentas que nós usamos para que o Senhor seja louvado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que parte do nosso coração. É o que motiva o nosso louvor. É engrandecer ao Senhor. Colocar o Senhor no lugar que é devido, reconhecendo que o Senhor é um Deus poderoso,
que o Senhor é um Deus que se inclina para olhar para nós, para ter cuidado da nossa vida. Que nós possamos entender, meu Deus, que o louvor precisa ser dado em todo o tempo. Não somente aqui, mas que ele continue por toda a semana, por todo o ano, por toda a nossa vida, reconhecendo sempre o Senhor pelos seus feitos e pela sua grandeza. Ó Pai, assim nós louvamos, pedindo entendimento ao Senhor, e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido, que Deus te dê uma excelente noite. E lembre-se, né, agora ali na livraria, pudim de leite condensado a R$5, tem 8 unidades. Amém? Vamos pedir a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, leve em paz e segurança ao teu lar e traga você de volta cheio de alegria para fazermos juntos a obra do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.
Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, comunhão, Espírito reina aqui, reine para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, para sempre, para sempre.